Nós somos peregrinos a caminho do lar, rumo à eternidade, onde iremos morar com Jesus, nosso guia, nosso amigo e salvador. Em sua presença eterna encontramos o amor no caminho da fé. Somos um povo de esperança, olhando além das nuvens para a promessa que Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Peregrinos Podcast, o último dessa temporada. E hoje a gente vai estar falando sobre a volta de Jesus. Aproveitar que é o último episódio, a gente vai estar falando sobre o final, que é um tema, um dos mais discutidos, acredito que em todas as congregações no mundo. Bom, e para estar falando sobre esse assunto, eu estou aqui com o Josilei. Boa tarde, Danilo. Tudo bem? Como é que tá? Bom, sou o Josilei, estou aqui com vocês, somos do Peregrinos, Sociedade Peregrinos, e hoje nós estamos aqui para falar desse tema aí tão importante. Também estou aqui com a Yasmin. Bom, eu sou Yasmin, a diretora jovem aqui da Central, e participo da Sociedade Peregrinos. E com a nossa querida Sara. Hello, pessoal. Eu sou a Sara, diretora associada, trabalhando junto com a Yasmin, com o Josilei, com todo mundo aqui para abreviar a volta de Cristo. Bom, para começar essa discussão que é bem importante, eu queria saber de vocês, como que a gente pode fazer para se preparar para a volta de Cristo? Bom, eu acho que para a gente se preparar, a gente precisa ter um relacionamento constante com Deus e estar ali sempre lendo sua palavra, conversando com Ele. Eu acho que é a melhor forma da gente se preparar para a volta dele. Eu também acho. Eu acho que a gente falou em episódios anteriores sobre isso, né, sobre comunhão com Deus. E não tem como você esperar uma pessoa se você não a conhece. Você vai para algum lugar para ver alguém, para esperar alguém. Então, também acho que você tem que ter intimidade com Deus, tem que ter relacionamento, senão você vai esperar quem? Por quê? Por qual motivo? Falar sobre a volta de Jesus é bastante interessante, porque quando a gente fala disso, nós estamos falando da promessa mais maravilhosa que nós temos da Bíblia toda. E que ela é uma promessa feita pelo próprio Cristo, que esteve aqui, mas hoje muitas pessoas elas sequer acreditam, né, nessa promessa, porque parece que ela está tão distante, né, parece que é uma coisa tão utópica, mas um fato é, Cristo esteve aqui nesse mundo e marcou a era, né? Tanto que nós temos até aquela brincadeira, né? Você conversando com um ateu, aí o ateu, Deus não existe. Aí você está em que ano? 2024. Depois de Cristo. Depois de quem? Depois de Cristo, né? Então, mas de fato Cristo fez essa promessa e ela é o que move. Ela é o que move as engrenagens do cristianismo, né? Muitas pessoas hoje cristãs, elas também não têm dado tanta importância a isso quanto deveriam, mas o fato é que só existe o cristianismo por causa dessa promessa. Eu acho que essa espera também, nossa, parece que tem muito tempo. E quanto mais vai passando e você vê as coisas acontecendo e parece que está demorando muito, mas eu acho que também é muito a graça de Cristo sobre o povo dele. De tipo, você tem tempo. Se arrependa, se converta, me busca, porque o tempo que eu estou dando é tempo de arrependimento, é tempo de graça. E eu acho que não tem como a gente falar sobre a volta de Cristo sem falar da queda. Porque ela só acontece, a volta de Cristo só vai acontecer porque o homem caiu, porque o homem pecou e porque Cristo morreu na cruz. Eu acho que isso tudo está conectado. É tudo conectado mesmo. Assim, o homem pecou, Cristo morreu. Né, a gente está, na lição da Escola Sabatina, a gente está falando sobre isso, sobre a queda do homem, sobre esse amor assim, incondicional que Deus tem e que ele morreu na cruz por isso. E aí ele vai falar, não, eu estou indo, mas eu vou voltar. Me espera, me aguarda que eu vou voltar. É uma coisa que
Tem o pastor Lúcio sempre falava, se Jesus não voltou ainda, você tem que pensar por você, porque ele está tendo misericórdia para você ter esse tempo a mais para se preparar para a volta dele. E quando a gente fala de volta de Jesus, eu consigo, claro que tem muitas camadas, mas eu consigo, de início, assim, refletir sobre dois problemas que eu acho muito sérios. Primeiro, a gente está falando dentro do tempo, nesse meio cristianismo, de volta de Jesus, que o pessoal está assim, eu tô cansado. É uma coisa que eu percebo assim nos jovens hoje. Eu tô cansado, será que vai vir mesmo? Mas quando vir, então tá em cima do muro. Então, assim, é um grande problema que eu vejo que os jovens perdem esse relacionamento com Deus por falar, ele tá voltando, mas vai demorar. Estão sempre falando disso, já estou cansado de falar disso. Então, aí o que acontece? Não mantém o relacionamento com Deus e se desvia, fica ali naquela mornidão, eu quero, mas não quero, ele está voltando, então eu vou ficar aqui. Mas, ele está demorando tanto, vou ficar aqui atrás. Então, assim, eu vejo que um grande problema da nossa juventude, nosso meio do cristão hoje, é essa mornidão. E outra vertente, assim, que é o que a gente já conhece, né? As pessoas que ainda não conhecem o cristianismo, não sabem que eles estão voltando. Mas olhando o nosso meio, uma coisa que me preocupa muito é essa mornidão de a gente está sempre falando, mas as pessoas, elas estão ali, estão ouvindo, mas talvez até acreditando, mas não estão se preparando. Parece que virou um conto de fada, assim, né? Uma lenda, assim, Jesus vai voltar. Tá, mas quando? Já se passou mais de 2000 anos, tá tudo acontecendo e não chegou, não voltou. E quanto mais a gente prega, mais parece que o povo continua dormindo. O grande problema disso é que as pessoas, elas somam, né, contabilizam o tempo de que a promessa foi feita até o momento atual. A verdade é que a volta de Cristo, ela não demora mais do que o tempo de uma vida, né? O único tempo que eu tenho para me preparar para a volta de Cristo é enquanto eu estou vivo. Se eu morrer despreparado, eu não vou ser chamado por ele. Então, independente dele voltar em meus dias ou em dias futuros, o tempo de preparação que eu terei é a minha vida. Os jovens, as pessoas, os cristãos, eles não levam isso em conta. Por quê? Tá demorando demais, tem 200 anos, tem 300, tem 2000 anos. Você não vive 2000 anos. Você não vive sequer 100 anos. Pouquíssimas pessoas conseguem alcançar isso aí. Então, o tempo da volta de Cristo para mim é o tempo da minha preparação, que dura a minha vida. Então, não importa se ele vai voltar daqui 1000 anos. O que importa é, eu estou preparado para este momento? A minha mãe sempre costumava dizer que isso mesmo, assim, de que Jesus, ele vai voltar no período que eu viver. Então, se amanhã eu morrer, amanhã Jesus voltou para mim. E essa preparação, é por isso que sempre que tem um apelo de um pastor, né, ele sempre fala, você precisa aceitar Jesus hoje, porque hoje, você só tem o hoje. O presente é o momento que você tem. É o momento que você tem para aceitar Jesus, que você tem para se arrepender, que você tem para fazer sua entrega, que você tem para criar intimidade com Deus. Porque se amanhã você morre, amanhã Jesus voltou para você. E aí, tô salvo? Não tô? Exatamente. É uma coisa que eu sempre as pessoas sempre ficam pensando, quando Jesus vai voltar? Quando? Vai demorar? Não vai? Eu não sei, mas se eu sair daqui e morrer, Jesus já voltou para mim. Então, acho que a gente tem que se focar muito na nossa vida também. Se a gente está tendo um relacionamento diário com Deus, ele morreu ali para nos salvar. Mas a gente está tendo um relacionamento com Deus, a gente está pesquisando, a gente está ali tendo essa intimidade, comunhão com Deus, né? Porque Deus pode voltar a qualquer momento para mim, a qualquer momento para todo mundo, e a gente não sabe. Mas ele está voltando. E pode ser ainda mais rápido para mim, porque eu não sei quando eu não vou estar mais aqui. E a gente tem só, né? Quando a gente fala assim, Jesus Cristo voltou para mim, né? Pode voltar a qualquer momento para mim. Só para deixar claro, nós não estamos falando que a pessoa morre e vai para o céu, né? Nós estamos falando aí que o último momento que você tem para se preparar para isso é até a sua morte. O próximo evento depois disso já é a volta de Cristo. Então, é por isso. E uma coisa que nós devemos enfatizar bastante aqui é, na Bíblia, nós encontramos o relato que lá no céu existe um livro, um grande livro,
chamado Livro da Vida. Nesse livro tem um nome escrito lá. E esse nome é o meu, é o seu, é o nome dos salvos. espera, Nós né? esperamos que esteja lá. E, para que esse nome seja escrito lá, é necessário que analise-se um outro livro, o livro de relatos, né? Que o nosso anjo relator está escrevendo. Então as pessoas não levam isso em consideração muitas vezes, esquecem desse detalhe. Esquece desse livro também, né? Esquece desse livro. O livro que vai definir o meu lugar ali é o livro de relatos. Se o meu livro de relatos ele estiver confirmando que eu sou uma pessoa que, apesar do meu pecado, apesar dos meus defeitos, da minha humanidade, eu me preparei para isso, eu quis viver essa experiência, eu vou estar no livro da vida. Agora, se eu fui uma pessoa negligente, se eu fui uma pessoa que nunca quis me preparar e que só pensava na volta de Cristo como uma forma de não ser punido, né? Então vou esperar o último momento. Quando chegar o último momento, eu me concilio rapidão com Deus, só para ir para o céu. Mas você ama Deus? Ou você só quer ir para o céu para livrar sua pele? Entende? Eu acho que isso também está muito voltado para a parte de temer a Deus. E as pessoas têm uma interpretação de o temer a Deus, ele é de ter medo de Deus. E aí eu vou para a igreja, eu estudo a Bíblia, eu estudo a lição, eu vou para todos os cultos, eu tenho meu devocional, mas porque eu tenho medo de Deus, porque eu quero ser salvo, porque eu preciso fazer tudo, dar o checklist. Ele, não, hoje eu estudei a lição. Lição de segunda, check. Devocional, check. Mas, cara, não é uma lista. É claro que isso tudo está à sua disposição para te ajudar, mas não é uma lista. Quando você vai encontrar um amigo, você vai porque você ama aquele amigo, porque você quer ter contato com aquele amigo. E temer a Deus, além de você entender que Deus é amor e também justiça, eu também tenho que ter noção de que eu amo Deus, mas eu tenho respeito por Deus, porque eu entendo que Ele é autoridade na minha vida e na vida do mundo inteiro, assim, sabe? É porque também não faz sentido a gente estar se preparando para ir morar com alguém que a gente tem medo. É um ponto assim. Ou que você não conhece. Como que eu vou morar com uma pessoa que eu não conheço? Eu sei que a Yasmin não gosta de filme de terror. De jeito nenhum. Ela não gosta. Ainda bem. E ela é minha esposa. Eu vou pegar minha esposa e levar ela para um lugar e colocar lá um filme horripilante para ela assistir. Não vou. Mas como que eu vou saber se ela gosta ou não disso? Conhecendo, né? Conhecendo ela, convivendo com ela, perguntando para ela. Você gosta? Ela não gosta. Então já sei que ela não gosta. Como é que eu vou saber o que Deus espera de mim ou não? É aí que entra na parte que você falou do checklist lá, né? Fazer vários... Isso daí são formas que nós usamos para treinar a nossa disciplina, né? Da nossa prática. E elas são formas corretas. Elas são aceitas. Elas são formas certas de que nós podemos usar isso, mas elas não vão levar nós a lugar nenhum, só por elas mesmo. Ela tem que ter um objetivo final. Então, qual que é o objetivo? Se eu amo a Deus, eu quero conhecer a Deus e saber o que Deus não gosta que eu faça. Porque como eu vou estar na presença de Deus, por que eu vou fazer uma coisa que constrange a Ele? Se Ele é meu melhor amigo, se eu amo Ele como meu Salvador. Não Porque faz você sentido. vai machucar ele, né? Não faz sentido. Então, vou fazer escondido. Escondido de quem? Escondido de quem? Né? Então aí que tá. Se eu amo a Deus e eu quero de fato morar com Ele, então eu vou me preocupar em saber aquilo que agrada a Ele não. E a partir daí eu vou moldando meus hábitos. Né? E quando eu descobri que o que Deus gosta é aquilo que é o melhor para mim, e quando eu aplico isso na minha vida, eu me torno uma pessoa ainda melhor, aí eu falo, mas por que eu não fiz isso antes? Por que eu deixei para fazer só agora? Entende? Mas tem gente que não consegue ter essa percepção. Sabe o que eu acho interessante? Você falou que o amor de Deus é o melhor, é o que Ele quer de melhor para mim. E eu acho que é por isso também o tempo de espera. Porque Deus te ama tanto, Ele te ama tanto, que o que Ele quer de bom é o que for benéfico para mim. Ele quer que eu seja abençoada. E Ele vai fazer o possível para isso. Mas eu preciso buscar. Eu preciso ter intimidade com a pessoa que quer o meu bem. Eu preciso conhecer a pessoa que quer o meu bem. E é isso que Ele pede. Ele pede obediência. Porque tudo que Ele quer para mim é o que é melhor para mim. Ele não vai me desejar maldade. É igual um pai.
O meu pai e a minha mãe, quando você é criança, você tem limites. Filho, você não pode fazer isso. Filha, você não pode fazer isso, porque vai te fazer mal. E é a mesma coisa com Deus. Ele vai colocar limites para que você não caia, para que você não se machuque, mas para que você seja abençoado. Vocês entendem o tamanho desse amor e a espera que ele está dando pra gente, esse tempo de graça? Cara, surpreendente. Acho que é extraordinário, assim. E quando a gente fala na volta de Jesus, eu sempre penso, algumas vertentes, algumas pessoas que sempre ficam assim, quando eu achar que Jesus estiver voltando, ou quando eu estiver mais velho, aí eu vou me preparar, aí eu vou ter um relacionamento, eu vou ser uma pessoa totalmente diferente. Se você não busca, não é fácil, claro, não estou falando isso, mas enquanto você não busca Deus, não tenta ter um relacionamento, não tenta buscar as coisas de Deus, porque você quer estar no céu. Se lá você não vai estar fazendo nada que você estaria fazendo aqui. Se você não gosta dessa vida aqui, por que você gostaria lá? Eu acho que as pessoas esperam, às vezes, um passe de mágica, um plim-plim, e, lá eu vou gostar. Mas não é assim, a gente tem que se preparar aqui na Terra. Eu sempre penso isso, que a gente tem que se preparar aqui. Não é fácil, às vezes é dolorido, muito dolorido, mas é uma coisa assim que a gente tem que buscar. E às vezes quando a gente acaba buscando, se envolvendo com pessoas que têm o mesmo propósito, acho que vai se tornando mais fácil, mais tranquilo. Então eu acho que isso cabe muito a nós também, mas sempre orando para Deus estar conosco, porque sem nós, sem Ele, né, a gente não conseguiria fazer nada. A gente pode ver que quando você fala desse tema, né, de pessoas que querem esperar um momento X para poder se preparar, porque ela quer continuar curtindo certas coisas aqui e ela sabe que Deus não aprovaria. Muitas pessoas pensam dessa forma até porque às vezes falta até uma certa percepção da pessoa de Deus. Não é fácil acreditar em Deus, sinceramente falando. Uma visão de cristão, não é fácil. Tem dia que você acorda e pensa assim, será que é verdade tudo isso que eu estou fazendo? Será que tudo isso que eu estou fazendo realmente é verdade? E já tem dia que você acorda assim, eu tenho certeza da presença de Deus na minha vida. Eu consigo quase tocar Ele aqui. Mas já tem dia que você fala assim, cara, será que realmente isso é real? Ou será que isso é só uma... Como tem aquela expressão, como é que é? Sei lá o que, coletivo? Surto coletivo, né? Mas aí entra o texto bíblico que fala assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. E pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E por que fala da fé? E a fé é justamente isso. A fé é você acreditar em uma coisa que você não vê. É ter certeza de fatos que não podem ser comprovados. Entende? Então, quando a gente pensa nisso, a disciplina, ela tem que fazer parte da vida do cristão, porque sem disciplina você não exerce a fé. Porque vai ter dias que você vai levantar da sua cama e você não vai ter certeza da existência de Deus. Mas através da sua fé, da sua disciplina, você vai se manter vigilante. E aí, em um dado momento, esse sentimento de dúvida passa. E você tem certeza. Mas nós, seres humanos, nós temos momentos de dúvidas. Nós temos que ter cuidado quanto a isso. Eu acho que um exemplo que eu tenho de fé, assim, eu gosto muito de Paulo, todo mundo sabe disso. E aí eu lembro, tem uma história de Paulo, eu lembro, como se eu estivesse lá com Paulo, né? Mas tem uma história de Paulo que ele pede para que Deus arranque o espinho da carne, né? E aí Deus olha para Paulo e, na sua imensa misericórdia, fala, Paulo, a minha graça te basta. Eu acho que fé é isso. É você andar com um espinho na carne todos os dias, mas acreditando que a volta de Jesus está próxima e que a graça dele te basta. Para mim, a materialização da fé, se eu pudesse de alguma forma fazer isso, é isso. É esse relato de Paulo, o espinho na carne, e ainda assim, para ele, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, eu acho que isso é fé. Bom, como vocês já estavam falando de conhecer a Cristo, a gente também conhece os sinais dele para o tempo do fim. Eu não sei se provavelmente vocês acompanham muito as notícias. Todo mundo sabe que o mundo está meio que em colapso. Se a gente for ver por essa vertente,
é uma coisa de se preocupar bastante. Porque onde a gente menos imagina, tá acontecendo coisas grandes. Aqui em Cacoal, onde a gente mora mesmo, a gente pode tirar como um exemplo. Esses anos passados foi uma das maiores enchentes que a gente teve aqui na nossa cidade. Isso está cada vez se aproximando. Às vezes eu achando que por morar num lugar tipo Rondônia, onde não acontece praticamente nada, essas coisas não chegariam a nos atingir. Só que minha visão está mudando completamente sobre essas coisas. Olhando para o mundo, quais são os eventos que vocês veem que estão que vocês veem que se aproximam à volta de Cristo, que são como sinais? Quais deles hoje em dia? Nossa, tem tantos. Guerras. Nós já vemos aí rumores de guerras maiores e guerras acontecendo nesse momento, enchentes, destruição. Uma coisa que me pega muito assim também é o esfriamento, né? Não sei se é assim que se fala. A falta de amor nas pessoas. Então, hoje é muito comum, assim, por exemplo, na nossa cidade, como você estava falando, não é tão comum coisas desastrosas. Claro que sempre a gente tem algum probleminha com enchente, algumas coisas muito tristes que acontecem. Mas não é como cidades maiores, cidades ali litorâneas, que acontecem grandes desastres. Só que quando a gente olha para o nosso dia a dia, eu percebo muito essa falta de amor acontecendo das pessoas. E é uma coisa que eu consigo perceber bastante, assim, de que Jesus está perto de voltar. Porque tá todo mundo frio, tá todo mundo... Quando não é frio, é morno. Que eu acho que consegue, às vezes, ser até pior. E a gente vê esse amor se esfriando, principalmente agora. Tipo assim, tá acontecendo, nesse momento que a gente está gravando o podcast, está acontecendo A enchente. a enchente no Rio Grande do Sul. Cara, eu vi gente satirizando. Assim, foram mais de 350 cidades afetadas e uma galera brincando com essa situação, sabe? Fazendo vaquinha para próprio benefício, assim. Então, a gente vê realmente que o amor se esfriará mesmo. Posso ler aqui um versículo que Com fala sobre certeza. isso? Em Mateus 24, fala sobre a volta de Cristo. E aí eu vi o pastor... Esqueci o nome do pastor, mas era o que apresentava o Bíblia Fácil. Arilton, acho que é Arilton o nome dele. Ele falando sobre esse texto. E aí tem duas profecias sobre esse texto. A segunda volta de Cristo e a destruição de Jerusalém, que foi quando Jesus voltou naquela época, né? Como a gente falou, Jesus volta a partir do momento que você morre. Então, tiveram essas duas profecias. Mas aí, em Mateus 24, versículo 6, diz: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Porém, isso tudo é o princípio das dores. Aí quero pular lá para o 21, que fala: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá jamais. Então a gente vai passar por momentos, e a gente já está passando por isso, por momentos de muita dificuldade, de muita dor. Como a própria Bíblia fala, será o princípio das dores. E a gente vê, como a Yasmin falou, que o amor está se esfriando entre pais e mães. Assim, é filho matando o pai matando o filho, parentes se desentendendo, tudo isso acontecendo, guerras acontecendo, ainda está acontecendo, eu acho, a guerra lá na faixa de Gaza. A gente vê pessoas, crianças na Ucrânia, pessoas morrendo, sabe, por coisas assim que, óbvio, né, uma guerra entre um país e outro é político, mas, cara, poderia ter sido resolvido com diálogo, com, sabe, políticas públicas para isso. E a gente vê isso tudo acontecendo e ainda assim tem gente que está de olho fechado, querendo tapar os olhos para a volta de Cristo. Não tem como a gente olhar tudo isso, ver o que está acontecendo no mundo e não perceber que Jesus está voltando. Eu tô vendo, né? A gente fala sobre vários eventos climáticos, eventos cataclísmicos, né? Guerras, tribulações, falta de amor e vários outros fatores aí que foram narrados, inclusive, pelo próprio Cristo acerca da sua volta. Mas eu quero chamar a atenção para o versículo 14 de Mateus 24. E lá fala que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, né?
como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, esses eventos que nós estamos falando, eles nos mostram que está muito próximo. Agora, quando eu olho para o movimento missionário que a nossa igreja tem feito, pelo movimento missionário que as igrejas cristãs pelo mundo têm feito, quando a gente olha relatos dos mais variados do cristianismo, alcançando lugares inimagináveis, né? De missionários que estão sendo mortos por pregar a palavra de Deus, e do alcance que a gente consegue ver que essa mensagem ela está sendo pregada, e aí depois a gente volta para dados, né? Dados de fato ali que comprovam que de fato o mundo hoje, o mundo habitado, os países conhecidos, todos eles têm presença cristã. Então, nesse momento, quando eu olho para essa informação e quando eu olho para esse texto aqui, aí eu sei, o fim chegou. Nós estamos vivendo talvez os últimos dias da história desse mundo como conhecemos. Os eventos que têm acontecido, eles são extraordinários, nunca aconteceram. O livro do Apocalipse fala que quando chegasse esse momento aqui, Deus ia autorizar os anjos a soltarem os ventos dos 4 cantos da terra. E aí sim haveria uma destruição tremenda, né? E nós estamos vendo isso. Então, quando a gente fala, volta lá atrás, naquele ponto de pessoas, demorando muito. Meu amigo, você está olhando os sinais? Você mais perto do que se imagina. Você está comparando o noticiário com a Bíblia? Você está fazendo essa comparação para você dizer que está muito longe, que está demorando muito? Então, nós às vezes não temos noção de quão próximo esse momento está. E aí, Cristo fala, o Filho do Homem voltará igual um salteador, igual um ladrão, quando ninguém esperar. A vinda do Filho do Homem será igual quando o ladrão chega. Ninguém espera, ninguém está esperando. Ele chega de repente. Por que ninguém está esperando? Porque as pessoas estão despreocupadas. E Mateus 24 fala que vigiai, né? Portanto, vigiai, porque não sabeis a hora do vosso Senhor. Então, a gente está despreocupado, a gente está, igual a Yasmin falou, vivendo, querendo viver aqui, querendo viver o céu. Mas, cara, não tem como você servir a 2 senhores. Ou você vive o que está escrito na palavra de Deus e aguarda a volta dele com amor e com temência, ou você vai se perder. Não tem 2 caminhos. Uma coisa que, às vezes eu viajo um pouquinho, mas olhando esse texto, o versículo 14, eu fico pensando, se eu estou aqui hoje, é porque eu tenho um propósito. Deus tem um propósito na minha vida e ele vai se cumprir. Quando ele tiver cumprido, quando eu não tiver mais, digamos, utilidade, né, entre aspas, aqui eu não vou precisar mais estar aqui, não precisa de eu estar aqui. E eu acho que o maior propósito da nossa vida é a pregação do evangelho. Seja de qualquer forma, existem vários tipos de dons, eu não preciso lá pregar de uma forma que o Júnior talvez pregaria, ou que a Sara pregaria, ou que o Danilo. Eu tenho o meu jeito de pregar, eu tenho a minha vida. Às vezes, a nossa vida é o que a pessoa vai conhecer ali do Evangelho. Então, eu percebo que o Evangelho será pregado, sim, mas já está acontecendo, como o Júnior estava falando. Mas que a gente também precisa cada vez mais estar olhando para nós também e fazer essa pregação do Evangelho, porque esse é o nosso propósito aqui na Terra. Então, a gente precisa fazer ele se cumprir, porque a gente quer que Jesus volte, a gente quer que acabe as guerras, a gente quer que acabe toda essa dor e sofrimento. Então, a gente precisa estar ali sempre na pregação do Evangelho, sempre em contato, para que a gente possa ali adiantar a volta de Jesus. Eu lembro que o pastor Eliud chegou e eu fui conversar com ele na época, eu era diretora do Ministério dos Surdos, né, que hoje é o Ministério das Possibilidades. E aí a gente conversando sobre isso, né, e tal, falando alguns projetos que a gente já fez, projetos que nós gostaríamos de fazer. No final ele falou assim: amiga, chama todo mundo de amiga, né? Amiga, conte comigo. Vamos fazer de tudo para abreviar a volta de Cristo. Quando ele falou aquilo, me emocionou de uma forma que eu falei assim: caraca, mano, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que abreviar a volta de Cristo. Tipo, o nosso propósito
é abreviar a volta de Cristo, é pregar o evangelho, é ser o evangelho. Igual a Yasmin falou, às vezes a sua vida vai ser a Bíblia que muitas pessoas vão ler. E para que você está fazendo isso? Para abreviar a volta de Cristo. Aquilo, assim, explodiu a minha mente, assim, sabe? E eu falei, meu Deus, eu vivi até aqui sem entender o meu verdadeiro propósito, que é abreviar a volta de Cristo. Eu não acho justificável a fala de um cristão que diz assim, eu deixei de ser cristão porque eu olhei para o mundo e falei, aonde está Deus? Por que tantas pessoas sofrem e Deus não faz nada? E aí eu decidi deixar de ser cristão. Eu não concordo com essa fala. Sabe por quê? Quando a gente olha para a instrução de Cristo, para a vida de Cristo, e não só de Cristo, dos discípulos, dos patriarcas que nós tivemos, quando a gente olha para toda essa caminhada, aí eu só consigo pensar em uma resposta. Se existe pessoas sofrendo no mundo hoje, é porque eu sou um péssimo cristão. Se eu fosse um bom cristão, quando tivesse um desastre, ninguém ia precisar me mobilizar. Não ia precisar ter uma campanha de mobilização de pessoas, porque os cristãos, antes de alguém pedir, eles estariam lá. Entende? Se existem pessoas passando fome hoje na África, é porque não tem cristãos de verdade para ir lá solucionar esse problema. Porque se tivesse, as pessoas estariam lá solucionando. Então, se existem pessoas sofrendo pelo mundo afora e eu quero imputar essa responsabilidade a Deus, eu não sou cristão. E se eu fosse cristão, em vez de imputar uma responsabilidade que é minha para Deus, eu iria lá e ia cumprir com a minha responsabilidade. Nós podemos ver que, por mais que os sinais dos fins dos tempos tenham mostrado que o amor de muitos se esfriarão, o amor dos verdadeiros cristãos permaneceria intacto. E nós vemos que sempre na história do mundo, quando é necessário, existe um grupo de pessoas que faz a diferença, né? Que está disposto a mudar a história. E nós, como cristãos, nós temos esse compromisso. Então, não é justificativa todo esse sofrimento não é uma justificativa para mim abandonar minha fé. Na verdade, se tem alguém passando por problemas próximo a mim, é porque eu não estou sendo cristão suficiente de aliviar o fardo dessa pessoa. Bom, na minha visão, com tudo que está acontecendo, eu acredito de coração que nós vamos ser a última geração. Acho que a gente vai ser a geração a ver Cristo voltar, como diz a música. Amém? E acreditar nisso, às vezes, deixa a gente bem confuso. Tipo assim, poxa, se falta tão pouco para Jesus voltar, por que eu vou continuar planejando a minha vida a longo prazo? Sabe? Por que eu vou entrar nessa faculdade se eu só vou me formar em 5 anos, por exemplo? Por que eu vou financiar, por exemplo, uma casa se, poxa, daqui vou ficar pagando isso 30 anos, sabe? E eu queria saber de vocês, qual é o impacto de acreditar que a volta de Cristo está próxima na sua vida, no seu cotidiano? Mano, sinceramente, tem dia que dá vontade de largar tudo e falar, eu vou viver do evangelho, ou eu vou fazer, sei lá, virar nome digital e viver o que Deus quer pra mim, assim, porque tem dia que você acorda e você fala, meu Deus, eu não aguento mais, cara, o Senhor precisa voltar, assim, sabe? Mas eu acho que o impacto que a volta de Cristo causa na nossa vida é a gente entender que, é igual eu falei, que o meu propósito é abreviar a volta de Cristo. Como que eu vou fazer isso? Sendo o evangelho. Para eu ser alguma coisa, eu preciso aprender, eu preciso saber. Então, eu preciso ter conhecimento sobre aquilo, eu preciso ter conhecimento sobre a palavra de Deus. Eu só vou poder ser a Bíblia que outra pessoa vai ler quando eu ter a Bíblia na minha cabeça, sabe assim? Igual aquele meme que você coloca o livro assim e vê se vai tudo para sua cabeça, assim. Eu acho que é isso, assim. Porque se você não souber de cabo a rabo, é claro que você não vai saber tudo da Bíblia, você não vai decorar a Bíblia, mas se você não tiver o princípio do evangelho na sua vida todos os dias, você não vai impactar a vida de ninguém. Ou você vai, de forma negativa, entendendo, a pessoa vendo que você não é discípulo, que Ou você é bem só mais pior, um. ou bem pior. Talvez ele vai impactar a sua vida de uma forma que não é a ideal. Sim, morte para os dois. É engraçado o Danilo falar isso, porque na pandemia eu entrei numa pira muito louca. Eu falava assim, pro Júnior, né? Pra quê? Eu comprei tanta blusinha da Shein. E
eu não vou conseguir usar minhas blusas, eu não estou fazendo essa faculdade, eu não vou conseguir terminar, o mundo está acabando, Jesus está voltando, para quê? Eu não vou comprar mais nada, eu não vou fazer mais nada. Eu entrei muito nessa pira, assim, fiquei meio louca. E aí, foi uma coisa que passou. Passou, e hoje eu estou aqui, terminei a faculdade. Então eu vejo que a gente também não tem que estar muito ligado nesse princípio, né? De, ai, tá acabando, tá acabando. Até porque eu não sei, a gente não sabe, né? Mas eu vejo que uma coisa que a gente pode impactar nas pessoas é o amor. Sendo o amor que ninguém é hoje. Todas as músicas, quando a gente para olhar os hinos, as músicas, o que mais fala é da falta de amor. Então, o que a gente tem que ser hoje é o amor que falta nas pessoas. A gente tem que demonstrar, até porque a demonstração é o que mais faz as outras pessoas quererem mudar também. Então, eu acho que a gente tem que ser esse exemplo ali do amor de Cristo aqui na Terra. Até porque o amor, eu acredito que quando é um amor verdadeiro, ele se demonstra através de ações. Eu acho que as nossas ações contam muito mais do que às vezes a gente sair simplesmente falando, sabe? Quando você fala aí, né, a Yasmin falou do delírio dela, né? Do surto dela. O Danilo também falou aqui sobre isso, né? Que às vezes ele para e pensa, né? Para que fazer tudo isso se tá tão próximo? Você já parou para pensar aonde é que Cristo quer que você pregue? Aonde Cristo quer que eu esteja pregando? Aonde Cristo quer que eu faça a diferença? Aí eu falo, vou parar de fazer faculdade, parar de trabalhar, parar de não sei o quê, porque Jesus está voltando. Tá, mas se você se excluir do mundo, você vai influenciar quem para Cristo? E tem dia que dá vontade, hein? E aí que tá. Se eu sei que Cristo está muito próximo de voltar, eu não vou trabalhar, estudar e tudo mais apenas para me beneficiar disso, entende? Eu vou usar esses momentos que eu tenho nesses locais para influenciar positivamente as pessoas ao lado de Cristo. Então, Cristo está voltando e eu sei disso. Para que eu vou estudar? Porque lá na faculdade talvez tenha alguém que precisa saber disso e não sabe. Então eu vou estar lá. Enquanto isso, eu continuo estudando. E por que eu vou trabalhar? Porque lá no meu serviço talvez eu sou a única luz que tem lá. E tem alguém que precisa dessa luz e através da minha presença lá e do meu testemunho, essa pessoa vai enxergar. Então, o evangelho ele não é teórico. O evangelho é prático. É uma prática, né? Jesus ele não mandou os discípulos praticarem o evangelho na igreja. Ele não falou, vão para a igreja e sejam meus discípulos. Ele falou o contrário. Ele falou, ide, pregar esse evangelho a toda tribo, língua, nação. Por quê? Porque o evangelho é prática. Então, a pregação do evangelho ela não está limitada ao templo, ela não está limitada à igreja, não está limitada à escola sabatina. Não. Isso daí é onde eu venho aprender o que eu preciso fazer no mundo lá fora. Então, aqui é uma escola e eu estou aprendendo teoria, mas o real evangelho, a real missão é quando eu saio da igreja e vou para a rua, e vou para minha casa, e eu vou para o meu serviço, e eu vou para minha faculdade, e aí lá eu vou praticar. Então, uma coisa está totalmente ligada à outra. O evangelho é de prática. Então, a prática do cristão ela é no mundo real. Não tem o menor sentido vir à igreja e ser cristão na igreja. Não tem o menor sentido. Porque todas as pessoas que estão na igreja também são cristãs. Então, não faz sentido isso. Pregar para cristão. Pregar para é a mesma coisa que tem um ditado, né? Enxugar gelo. Entendeu? Então, assim, nós temos que praticar o evangelho no mundo real. Viver de fato. E isso é a missão que Cristo nos passou. Acho que nesse contexto o evangelho é nosso dia a dia, né? Dia a É o dia. que nós fazemos no nosso dia a dia, o que nós somos, todas as nossas ações e relacionamentos, acho que influenciam nessa pregação do evangelho. Bom, como a Bíblia fala, que no fim, se a gente não pregar, até as pedras vão falar. Eu posso falar de mim nesse contexto, porque às vezes, quando eu estou aqui na igreja, eu vejo o Josilei passando a lição, vejo a Sara, poxa, todo mundo consegue falar. Eu fico pensando, tipo assim, poxa, eu quero
mesmo que eu não consiga falar, que eu seja uma pedra, que eu seja a pedra que vai poder falar disso. Isso é muito legal. E depois que a gente começou a fazer esse podcast aqui, eu não falei pra ninguém isso, mas, tipo assim, eu tô tendo muito mais facilidade em conseguir falar de Jesus para outras pessoas. Isso, tipo, é incrível. E também, baseado nesse tema que a gente está falando hoje, queria fazer uma pergunta assim que eu vou perguntar, mas eu vou responder essa também. Tenho medo. Se hoje você de casa também, vocês se veem preparados para a volta de Cristo, você acha que você está salvo? Na minha visão, eu realmente não sei, eu tenho minhas dúvidas. A história do Danilo vai ser o provar e ver de história de hoje. Mas isso é bênção, porque você está entendendo que você também quer abreviar a volta de Cristo. Você quer ser a pedra que vai falar. Você quer ser o discípulo que vai discipular. Mas, cara, eu acho que é uma pergunta muito capciosa, né? Você está preparado para a volta? Se Jesus voltasse hoje, você estava salvo? Eu acho que... Não sei, sinceramente, assim. Eu acho que é... Caraca, pergunta pesada, hein, É uma Danilo? coisa que dá pra gastar umas horas pensando. Dá para gastar, mas eu acho que não. Acho que não, assim, eu acho que tem um caminho que eu preciso andar ainda, e eu acho que o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração, assim, desde a pandemia, eu senti uma espécie de avivamento, assim, sabe? Eu acho que foi um início de avivamento que Deus tem falado assim, mano, tá chegando, se prepara, que vem aí, uma coisa muito forte. Então, sabe, assim, cada dia que passa eu falo, meu Deus, eu preciso me entregar. Eu preciso que o Espírito Santo tenha a presença do Espírito Santo na minha vida, assim. Eu acho que todo dia tem dias que você fala, não, se Jesus voltar hoje, irmão, tô salvo. E tem dia que você olha e você fala, putz, lascou, se Jesus voltar hoje, como é que eu vou pro céu? Vou ver minha mãe subindo e eu ficando. Eu acho que tem dias e dias. E eu acho que a caminhada é isso, é igual eu falei. A caminhada e a fé, ela é o espinho na carne. E tem dias que você vai falar, meu Deus, arranca esse espinho da minha carne. E Deus vai falar, não, a minha graça te basta. E tem dias que você vai entender que aquela graça te basta. Uma vez fizeram essa pergunta aqui na igreja, eu estava aqui sentada, aí um monte de gente falou, não me sinto preparada, acho que não estou salvo. E o pastor falou, irmãos, vocês estão salvos porque Jesus morreu na cruz para salvar vocês. Então, assim, eu falei, eu estou salvo então. Quando eu olho para as minhas atitudes, eu falo, caraca, Yasmin, por que você falou isso? Por que você fez isso? Você está fazendo tudo errado, tudo errado. Sábado, que é um momento de reflexão, então eu sempre penso, meu Deus, eu estou fazendo tudo errado. Eu sempre comento com o Júnior, eu estou sentindo que eu estou fazendo tudo errado, que eu não estou andando para frente, que eu não estou sendo exemplo, que eu não estou sendo uma boa influência. Mas, assim, eu sempre fico repetindo isso para mim até que vai ser uma verdade, assim. Jesus morreu na cruz por mim. Então, eu estou salva. Mas eu sei que nossas atitudes aqui têm que ser conforme ele nos diz na Bíblia. Mas eu sempre fico pensando, Jesus morreu na cruz por mim, eu sou digna. Então, digna do amor dele. Então, eu estou salva. Eu fico falando isso para mim. Vou repetir até que eu acredite. Mantra, É um eu vou mantra. passar a repetir também. Se a gente não tiver certeza da salvação de Cristo, então significa que talvez a gente tenha dúvida do sacrifício dele por nós, porque a morte de Cristo é o único meio pelo qual eu posso ser salvo. As minhas atitudes neste mundo como pessoa, elas não estão relacionadas à minha salvação. Elas se relacionam então ao meu galardão. E nós estamos falando de santificação nesse caso. Mas quando a gente fala de salvação, se eu me posiciono ao lado de Cristo, e nós estamos aqui falando há um bom tempo que a gente entende qual é a nossa missão como cristãos aqui. Então, se eu entendo isso e eu estou posicionado ao lado de Cristo, logo eu tenho salvação. Agora, a questão é, por quanto tempo eu vou permanecer nesta salvação? A salvação, ela é um guarda-chuva, ela está aqui, ó. Jesus Cristo me salvou, ele morreu e me deu a salvação. E eu sou esse copo. A salvação não sai daqui para cá, ela continua aqui, mas eu posso me movimentar assim, ó. Aí o que define isso? As minhas atitudes, né? Então, por que é tão importante a questão das obras? Porque é elas que me direcionam, as obras direcionam. Então, se eu sou uma pessoa que só pratica
obras de cristão na igreja, então eu não estou salvo mesmo. Porque não é um dia da semana que vai me manter aqui. E se Jesus voltar numa segunda? Então só daria certo se Jesus voltasse no sábado. Entende? Então assim, hoje, no dia de hoje, nós podemos dizer, estamos salvos. E nós nos colocamos aos pés de Cristo. Mas, e amanhã? E depois de amanhã? E depois de amanhã? Não, e daqui a pouco, né? Então é por isso que é importante a gente entender isso, que pessoas falam, não é, as obras elas não são suficientes para nada, porque Cristo me salvou pela graça. De fato, salvação é única e exclusivamente pela graça. Mas as minhas obras me direcionam para debaixo da graça ou para fora da graça. Então é por isso que eu tenho que ter cuidado com as minhas obras. Uma coisa que eu acho que resume bem isso é o Efésios capítulo 2, 8 a 9, que diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então eu acho que é exatamente isso. Nós estamos salvos porque Jesus morreu para nos salvar, por causa da graça dele. Então é isso que a gente sempre tem que ter em mente. Então, Eu- eu creio que a pergunta não seria se eu estou salvo, mas eu estou debaixo da salvação hoje? Será que hoje eu estou? Será que amanhã eu vou estar? Porque quando a gente consegue captar dessa forma, fica mais fácil. Entende? Porque daí eu consigo entender que é um lugar que eu me coloco, né? Então eu posso controlar isso, de fato, eu posso controlar onde eu estou. Você pode controlar onde você vai entrar. Você pode controlar o que você vai assistir. Você pode controlar o que você vai ouvir, o que você vai falar. Isso é controlável. Então, se é controlável, eu posso fazer. E eu acho que, assim, pra quem tá assistindo e ouvindo a gente, né? É igual eu falei, tem dias e dias, assim. Cara, tem dia que você vai estar, anêmico, inconsistente e falando, meu Deus, o que vai ser de mim, né? Igual a Yasmin falou, eu olho para as minhas atitudes e eu falo, Senhor, tem misericórdia. E tem dia que você tá com seu devocional em dia, labareda de fogo, irmão, adorando ao Senhor assim, sabe? Só que isso não é passageiro, assim, é igual você falou, a gente precisa estar debaixo da graça e debaixo da salvação. Todo dia, vocês que são casados, vocês se escolhem todos os dias. Você decidiu amar a Yasmin todos os dias. A Yasmin decidiu te amar todos os dias. Tem dia que não vai ser fácil. Mesmo assim, vocês se escolheram. E eu acho que o relacionamento com Deus e acreditar na volta dele é uma escolha também. É muito bom falar de relacionamento, porque assim, todos os dias alguma coisa acontece, né? Alguma coisa acontece e aí você tem duas opções, a boa e a ruim, né? Você pode responder aquilo de uma forma que vai acabar com o problema, ou você pode responder aquilo de uma forma que vai inflamar o problema. E a nossa vida cristã também é assim. Todos os dias acontecem coisas que podem, dependendo do meu proceder diante daquela situação, me aproximar de Cristo ou me afastar completamente dele, né? Então, o relacionamento é a melhor coisa, é o melhor exemplo que nós podemos usar para definir a relação homem e Deus. Porque é uma questão de comportamentos em relação a situações. Então, se eu sei que Deus não gosta disso, se fizer, eu vou magoar Deus. Deus nunca vai me magoar, mas eu posso magoar Ele. E dói mais nele do que em você. Exato. Então, se eu amo a Ele, por que eu vou querer ver Ele triste? Eu não quero. Meu cunhado estava me falando, né, para a gente fazer um momento de... para que as pessoas possam contar o seu alto e baixo da semana. E eu pensei, todo mundo pode falar, porque todo mundo tem um momento alto na semana, todo mundo tem um momento baixo. Às vezes até no mesmo dia vai acontecendo tanta coisa, você acorda bem, você dorme mal, acorda bem, tanta coisa vai mudando. E eu acho que a única coisa que pode nos manter de pé, nos manter nessa fé, é acreditar no amor de Deus, é acreditar na morte dele para nos salvar, é acreditar assim piamente que ele morreu para nos salvar e ter essa fé. Porque eu acho que é isso que nos mantém seguros nesses momentos de dificuldade, nesses baixos aí. E também nos altos, porque às vezes quando a gente está ali no alto, a gente fica, mas será? Será mesmo que é Deus? Então, assim, eu acho que tudo depende muito da nossa fé mesmo. Bom, acho que a gente pode caminhar para o final aqui. Senão vai longe, né? Senão vai bem longe, que é uma discussão gigantesca, no mínimo.
mas que nós possamos ter muito mais momentos altos do que baixos, que nossa fé Amém. possa ser sempre linear, vamos colocar assim. Que a gente possa ser constante na nossa fé, assim como a gente tenta ser constante nas coisas que trazem um retorno pra gente, como trabalho, faculdade e tudo mais. Posso só, Com certeza. assim, já que a gente está encaminhando para o final, eu acho que a gente falou sobre muitas coisas que nos levam a acreditar na volta de Cristo. E você que está em casa, às vezes você fala, meu, mas o céu nem vai ser isso, a gente vai ficar lá tocando harpa, vendo anjo, não sei o quê. Não, cara. Se você não tem relacionamento com Deus, você de fato não sabe o que vai ser o céu. Mas tem um verso na Bíblia que eu acho muito bonito. E que toda vez que eu leio, eu falo, meu, eu quero ir para o céu. Porque eu vou poder viver isso aqui. Que é em Pode ler? Pode ir. Apocalipse 21, a partir do verso 1, que diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Aí vou pular pro... Não, vou ler tudo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus, com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E aí o verso 4, que eu acho que é um dos mais bonitos de toda a Bíblia, assim, que diz: Eles enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aí você olha para tudo que acontece no mundo e, tipo, gente, não sei quantos ficaram sabendo da situação de Marajós, das crianças que eram traficadas, né, e tal. Quando eu vi um vídeo de várias crianças dentro do carro e crianças pedindo socorro e chorando pelo pai, pela mãe, tipo, pelo amor de Deus, me tira daqui. Meu Deus, aquilo me emocionou, assim, aquilo partiu meu coração, eu comecei a chorar. Eu chorava. E a única coisa que eu desejei naquele momento foi que Cristo voltasse. Porque Ele vai enxugar do olho toda a lágrima. Já não existirá morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Então, o que me faz almejar, além da gente ser propósito e ser evangelho e abreviar a volta de Cristo, é imaginar que eu vou estar num lugar que não vai ter mais dor nenhuma, que não vai ter mais sofrimento nenhum, que não vai ter mais enchente afetando a minha cidade, afetando os meus irmãos lá no Rio Grande do Sul, afetando crianças na cidade de Marajós. Então, isso é o que mais me emociona e o que mais me motiva a saber que, eu vou viver num lugar com a minha família, com os meus amigos, com os meus irmãos de fé, num lugar perfeito, com um Deus perfeito, que eu espero tanto, que eu quero tanto ver e que todos os dias eu quero conhecer cada vez mais. Amém. Bom, acho que isso foi tão bonito. Ficamos sem palavras. Acho Que que, resumiu que resumiu toda a nossa discussão. toda a E, nossa discussão. e para encerrar aqui, pode fazer uma oração pra gente. Pode ser? Vamos encerrar essa primeira temporada. É. E vamos pedir pro pessoal de casa ficar aguardando a segunda temporada aí. Com ansioso. certeza. E aí, né? Já curtiu aí? Ansiosamente. Deixa seu like aí, segue aí. Seu comentário. Vem visitar aqui a nossa classe dos peregrinos. Manda para os amigos, para os familiares, no Faça grupo da parte família. do nosso Instagram também, peregrinos.ja. E a gente espera que algum episódio, ou todos os episódios, possam ter tocado o coração de vocês e feito aí a diferença. Se você tem aí uma sugestão de tema que gostaria de ouvir aqui, deixa escrito aí. Vai que seu tema pode ser o próximo, né? Dá essa sugestão aí que a gente vai fazer o máximo por vocês aí também. Certo? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti porque o Senhor, em tão boas circunstâncias, nos manteve até aqui. Nós te agradecemos por essa conversa que tivemos aqui, onde pudemos falar sobre a sua volta. Nós estamos ansiosos por esse momento, Senhor. Que o Senhor nos preserve no seu caminho para que nós possamos contemplar com os nossos olhos o seu breve retorno. E que nós possamos dar graças a Deus pela sua volta. Que o Senhor nos leve para os nossos lares no céu, para que nós possamos morar ao seu lado, na sua casa. Que nós possamos ser filhos teus. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E muito obrigado a todo mundo que assistiu a gente. Peço que vocês aguardem os novos episódios, porque é só o início dessa nossa jornada. E muito obrigado a todo mundo que participou, todo mundo que estava envolvido atrás das câmeras e tudo mais. Trabalhando bastante. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado e aguardem os próximos. Valeu. Valeu. Ai,
esse joia. Somos peregrinos a caminho do lar, rumo à eternidade, onde iremos morar com Jesus, nosso guia, nosso amigo e salvador. Em sua presença eterna encontramos o amor no caminho da fé. Somos um povo de esperança.